Olá, sejam bem-vindos ao canal Matemática na Prática com o professor Rogério Siqueira. Hoje vamos de função exponencial, tá? O que é a função exponencial? Dada a função f de x igual a a elevado a x, sendo que a pertence ao conjunto dos números reais, sendo os reais positivos, sem o zero, tá? Que é essa simbologia aqui, e a diferente de 1. Até porque se o a, por exemplo, fosse zero, independente do valor que fosse x, teria a 0 elevado a qualquer número, é sempre igual a zero, tá? E são valores positivos para a, e a tem que ser diferente de 1, até porque se eu fosse 1 elevado a qualquer número, sempre eu vou ter 1, certo? Então, dado o exemplo, f de x igual a 2 elevado a x. Então, temos aqui uma função que se enquadra nos parâmetros para uma equação exponencial. Então, vamos construir um gráfico para que entendamos como é a construção de uma função exponencial na situação gráfica, tá? Então, dados os valores, a gente coloca valores quaisquer, né? Então, x aqui, por exemplo, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Lembrando que esses valores podem assumir valores negativos, valores igual a 1 e valores iguais a 0, porque a gente está se referindo ao x e não ao a, tá? Então, essas restrições aqui são para o valor de a, tá ok? Para x, não. Então, o a aqui, por exemplo, assume o valor de 2. Ele se enquadra aqui nessa minha lei de formação? Sim. Então, a gente coloca valores quaisquer aqui para x, tá? E vamos construir o gráfico. Então, vamos lá. F de x é a mesma coisa que y, tá? Então, y vai ser igual a 2 elevado a x. Nesse caso, x sendo menos 2. Então, y vai ser igual. A gente sabe que quando o valor é negativo no expoente, ele vem para o denominador. Então, a gente coloca 1 no denominador, vai ficar 2 elevado a 2, que é a mesma coisa que 1 quarto, tá? Vou colocar aqui 1 quarto para y. Então, para este caso, a gente tem um par ordenado, onde o valor de x é menos 2 e o valor de y é 1 quarto, tá? Poderíamos já representar isso no gráfico. Então, por exemplo, x foi menos 2, então ele vai estar na reta de x. Então, vamos atribuir valores. Por exemplo, aqui, vamos chamar de menos 1. Aqui, vamos chamar de menos 2. Então, o par ordenado é menos 2 de x e 1 quarto de y. Então, o y está na reta das ordenadas, é a reta y. Valores positivos acima, valores negativos abaixo. Então, se aqui é aproximadamente 1, aqui é 1 meio, 1 quarto seria aproximadamente nesse ponto aqui. A gente pode chamar de 1 quarto. Vou dar uma reorganizada aqui. Puxar aqui uma setinha, né, para a gente identificar que é 1 quarto. Então, a gente vai ter aqui, se a gente colocar esse par ordenado, e formou esse ponto no gráfico, tá? Então, vamos ao próximo. O próximo ponto é y é igual a 2 elevado a x. Quem é o x? Menos 1. 2 elevado a menos 1. Para tirar o menos 1, esse 2 elevado a 1 vem para o denominador. E 1 fica como numerador. Logo, y vai ser igual a 1 meio. Então, o par ordenado vai ser menos 1 de x, que é esse aqui, e 1 meio, que dá mais ou menos aqui, tá? Eu vou apagar aqui para a gente não confundir o gráfico, tá? Então, vamos construir aqui esse ponto. Então, vai dar aproximadamente aqui. O segundo ponto seria aqui do par ordenado. Agora vamos para o próximo ponto. E o x assumindo o valor de 0 vai ficar 2 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é sempre igual a 1. Então, 2 elevado a 0, eu vou ter y igual a 1. Então, o par ordenado vai ser 0 e 1. O 0, como ele está aqui na origem, vai ser 0 e 1. O 1 aproximadamente no y é aqui, tá? O ponto é aqui.
Então, o meu ponto vai ficar exatamente em cima do 1, porque o ponto de x é 0. Agora, o x assumindo o valor de 1, a gente vai ter 2 elevado a 1, logo, o y vai ser igual a 2. Porque 2 elevado a 1, 2. Então, o par ordenado vai ser 1 de x. Então, 1 de x e o 2 de y. Então, a gente vai ter mais ou menos isso aqui, o par ordenado. Ponto seria aqui. X assumindo o valor de 2, a gente teria 2 elevado a 2. Logo, o y vai ser igual a 4. Então, o ordenado 2 de x com 4 de y. A gente vai ter que aumentar um pouquinho esse gráfico. Subir aqui um pouquinho. Então, temos o 2 de x e o 4 de y. Vamos colocar o 4 aqui aproximadamente, fazendo o par ordenado. Agora vamos fazer o gráfico, tá? O desenho aqui de onde passa a minha curva. Então vejam, a minha curva agora ela faz esse desenho. Então a curva dessa função tem esse desenho. Aí vai mais um bizu aí, pessoal. Esse gráfico aqui a gente notadamente percebe que é um gráfico crescente. Mas como eu identifico isso só olhando a função? Como é que eu identifico que a função vai ser de um gráfico crescente antes de fazer o próprio gráfico? Toda vez que A, o valor de A assumir valores, toda vez que A assumir valores maiores que 1, a minha função ela é crescente. Se for o contrário, A assumir valores menores do que 1, minha função tende a ser decrescente, tá? Vamos a esse segundo exemplo aqui, tá? Eu tenho agora f de x igual a 1 meio elevado a x. Aí alguém pode até me perguntar, mas professor, você colocou lá que a função, o a, tem que assumir valores. Não pode ser o zero e tem que ser valores positivos e diferentes de 1. Em nenhum momento a gente fugiu dessa regra. Mas quando a gente coloca isso aqui, A maior que 1, função crescente, e A menor que 1, função decrescente, o A ele pode assumir valores menores que 1, mas isso não necessariamente quer dizer que esses valores menores que 1 precisam ser negativos, certo? Entre o 0 e 1 eu tenho infinitos números, certo? Um dos exemplos aqui é 1 meio. 1 meio ainda continua se enquadrando nessa mesma definição. 1 meio é menor que 1? É, certo? Mas não é um valor negativo, não é igual a 0 e nem é 1, certo? Ele é menor que 1, porém não é igual a 1. Nem tampouco é um valor negativo, tá? Então, mais uma observação aí. Então, vamos construir esse gráfico aqui também, tá? Então, por exemplo, aqui, f de x é a mesma coisa que y, que vai ser igual a 1 meio elevado a x. Quem é x? Menos 2. Então, o bizu aqui é o menos. Para a gente eliminar, a gente tem que inverter a equação. A gente inverteu aqui, ficou 1 sobre 2 elevado ao quadrado para tirar o menos, que por isso que deu 1 sobre 4. Aqui, quando a gente inverter, a gente vai ter quanto? O 2 está embaixo, o 2 vem para cima, então vai ficar 2 elevado ao quadrado, que vai dar y igual a 4, tá? Aqui, de igual maneira, y é igual a 1 meio elevado a menos 1. Logo, y vai ser igual. Como o menos 1, para tirar o menos, o denominador vira numerador e vice-versa, então o 2 vem para cima do 1. 2 sobre 1, 2. 2 elevado a 1
2. Y, faltou o zero aqui, né? Y é igual a 1 meio elevado a zero. Todo número elevado a zero é igual a 1. Y é igual a 1 meio elevado agora a 2. Logo, y vai ser igual. Então, 1 elevado a 2 dá 1. 2 elevado a 2, 4. Então, dá 1 quarto. Agora, vamos representar aqui no gráfico, tá? Então, os pares ordenados. Menos 2 de x, então a gente vai na reta x. Vamos colocar aqui. Aqui menos 2. Aqui menos 1. Aqui 2. Vamos aumentar um pouquinho aqui esse gráfico. Valores de x. E o 4, vamos colocar aqui. Então, primeiro par ordenado aqui, menos 2 de x com 4 de y. Então, 4, se a gente for fazer a divisão aqui, 4 é aproximadamente aqui. Então, menos 2 e 4. Então, quem não fez o print aí, faz o print, que eu vou apagar aqui, tá? Senão a gente não consegue visualizar o gráfico. Aqui para a função, a gente encontrou y igual a 4. Aqui para a função, y igual a 2. Aqui para a função, a gente encontrou y igual a 1. Para a função, y igual a 1 sobre 2. E aqui a gente encontrou y igual a 1 sobre 4. Então, primeiro par ordenado, menos 2 de x com o 4 de y. Com o 4 de y. Então, vamos fazer aqui o par ordenado. Então, primeiro ponto aqui. Segundo ponto, menos 2 de x com 2 de y. O outro ponto seria aqui. 0 de x, que é na origem, com 1, vai ficar o ponto sobre o próprio 1 de y. 1 de x, então 1 aproximadamente aqui. E 1 meio, 1 meio é a metade de 1. De y. O outro ponto, 2 de x com 1 quarto. 1 quarto é a metade de 1 meio. Então vai ficar mais ou menos aqui com o 2. Se a gente for fazer agora aqui a curva da função, então, observe que a curva ela veio descendo, diferente dessa que foi subindo. E, coincidentemente, tá? O A é menor que 1. Logo, o meu gráfico ele é decrescente. Então, deu para fazer essa diferença aqui. Pelo gráfico, eu já identifico qual é a função. Se eu não tiver o gráfico, pela função, eu também identifico se ela é crescente ou decrescente, tá? Então, vamos agora aos exemplos práticos. Bom, pessoal, dando continuidade aqui com exemplos agora contextualizados, exemplos práticos, né? Determine em quanto tempo a substância irá triplicar dado a equação. Então, temos aqui uma quantidade final, né? Vai ser igual à quantidade inicial vezes 9 elevado a 3t menos 4. Então, como eu solucionaria isso aí? Primeiro ponto, você tem que analisar. Como eu quero saber quando vai triplicar,
isso quer dizer que o valor final, ou seja, o QT, vai ser 3 vezes o valor que eu tinha de início. Quem é que eu tinha de início? Q0. Então, QT é igual a 3 Q0, que é igual a Q0 vezes 9 elevado a 3T menos 4. Então, o que é que eu já posso fazer aqui? Eu vou eliminar Q0, que multiplica, e Q0, que multiplica. Logo, eu teria 3, que é igual a 9 elevado a 3T menos 4. Primeiro ponto é, na equação exponencial, onde tem igualdades, eu sempre vou tentar igualar minhas bases de potência. O 3, na verdade, é a mesma coisa que 3 elevado a 1. Então, eu não poderia fatorar em tese o 3, mas o 9 eu posso fatorar. Então, quem é o 9 fatorado? É o 3 ao quadrado. Então, ficaria 3 é igual a 3 elevado a 2, que multiplica também esse outro expoente que já tem aqui, tá? Então, agora eu posso cortar, ó, 3 com 3. Aqui sobra quem? Quando eu corto, é a mesma coisa que eliminar, né? Então, é como se eu tivesse 1 aqui em cima, tá? Ó. Então, vai ficar 1, que é igual a 2 vezes 3T menos 4. Então, reorganizando isso aqui, a gente teria 1 vai ser igual a 2 vezes 3T, 6T, 2 vezes menos 4, menos 8. Vou organizar letra com letra e número com número. Então, o 8 está negativo, vem positivo. Então, eu teria 1 mais 8 seria 9, que é igual a 6T. Logo, a gente pode dizer que T vai ser igual a o 9 dividido por 6. Posso ainda simplificar isso aqui. Então, T vai ser igual a, tudo por 3, eu teria 3 meios. Como ele não deu uma unidade de tempo, poderia ser segundo, hora, meses, anos, enfim. A depender do problema, aí você só iria colocar a unidade de tempo ou adequar ao comando da questão, né? Normalmente, questões como, por exemplo, o Enem, ele costuma contextualizar isso aqui. Segundo, em quanto tempo a quantidade de água se reduzirá à metade? Então, vamos se ater a isso aqui, ó, metade. Então, eu já sei que a quantidade inicial é uma, ele quer saber a quantidade final sendo a metade. A metade de quem? Da quantidade inicial. Então, o meu QT vai ser o Q0 sobre 2, que é a metade. Ou, a gente pode reescrever isso aqui, ó, 1 meio vezes Q0, que vai ser igual, vou repetir aqui, o Q0 vezes 2 elevado a menos 0,1 T. Q0 multiplicando, Q0 multiplicando, eu corto, tá? Quem restou? 1 meio, que é igual a 2, elevado a menos 0,1 T. Novamente, equação exponencial eu sempre preservo igualar bases, tá? Então, o que é que eu posso fazer? O 1 meio, ele pode ser escrito como 2 elevado a menos 1, que é igual a 2 elevado a menos 0,1 T. Então, por que eu posso reescrever assim? Então, como o 2 ele é elevado a 1, para que a gente traga ele para o numerador e o que é numerador virar denominador, basta apenas a gente colocar o sinal de menos no expoente, tá? Então, agora a gente igualou as bases, a gente corta a base. O que é que me restou? Menos 1, que é igual a menos 0,1 T. Então, isso aqui é a mesma coisa que T igual. O menos 0,1 está multiplicando, passa a dividir no menos 1, do jeito que ele está, tá? Muita gente erra aqui esse jogo de sinal, porque acha que tudo que é negativo tem que passar positivo, ou tudo que é positivo passa negativo. O que, na verdade, a gente muda é a função dele. Então, por exemplo, se tivesse somando, a gente passaria subtraindo. Como menos 1, menos 0,1 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, o que inverte é a função dele na equação, tá? Então, ele passou dividindo aqui. Logo, o meu tempo vai ser igual a menos por menos mais. 1 dividido por 0,1 vai ser quem? 10. Para quem tem dificuldade em dividir por números decimais, ó, se for organizar aqui a divisão, 1 dividido por 0,1
Para eliminar essa vírgula, o que é que eu faço? Eu tenho quantas casas após 1? Uma, eu boto um zero aqui. Então a mesma coisa que 10 dividido por 1, que dá 10. Mais uma vez, não tem unidade de medida aqui, é 10, mas eventualmente um problema mais contextualizado eu posso ter em dias, em horas, ano, década, século, enfim. Aí vai depender da questão. Mas o ponto principal aqui é entender que sempre a gente vai tentar igualar bases para cortar e no fim você vai ter uma equação do primeiro ou uma equação do segundo grau. E vai solucionar assim como você aprendeu a resolver equações do primeiro e do segundo grau. Tá ok? Vamos a um outro exemplo aí de gráfico, tá? Bom, pessoal, vamos a essa próxima questão aqui, tá? Então, dado f de x igual a mais b vezes 2 elevado a x. A e b são constantes positivas. Então, primeiro ponto, dado o gráfico, determine a e b. Então, como a gente solucionaria esta questão aqui? Primeiro ponto, a gente recapitular aqui quem são os pares ordenados. Se vocês observarem aqui, quem é o par ordenado? É 1 de x e 5 de y. Neste ponto, quem é o par ordenado aqui? Quando está em cima da reta y, quer dizer que o ponto de em x é 0, tá? E o ponto em y, nesse caso aí, foi 3. Então agora, a gente vai e coloca aqui no sistema, tá? Então, f de x, que é a mesma coisa que y, vai ser igual a a mais b, então, que multiplica 2 elevado a x, tá? A gente repetiu aqui. Então, vamos agora substituir ponto por ponto. Vamos ao primeiro ponto. Então, quando y é 5, x é 1. Então, vamos substituir y é 5, que é igual a mais b, que multiplica 2 elevado a x, que é 1. Logo, 5 vai ser igual a mais b vezes 2, 2b. Esse é o primeiro ponto. Se a gente quiser reorganizar essa equação, a gente diria que a mais 2b é igual a 5. Y é igual a mais b vezes 2 elevado a x. Então vamos para o outro ponto aqui. Onde y é 3, x é 0. Então vamos substituir aqui. 2 elevado a 0. Logo, 3 vai ser igual a mais. Todo número elevado a 0 é igual a 1. 1 vezes b, b. Reorganizando, a gente tem a mais b igual a 3. Então, aqui temos duas equações. A gente pode aplicar os conhecimentos de sistemas de primeiro grau. Duas equações do primeiro grau, onde eu tenho a mais 2b, que é igual a 5, e a mais b, que é igual a 3. Eu tenho um sisteminha aqui. Posso fazer por substituição ou por adição. Então, evidentemente, a adição aqui está mais fácil, tá? Que eu já posso eliminar aqui uma das incógnitas. Multiplicando uma delas por menos 1. Vamos multiplicar, por exemplo, essa de baixo por menos 1. Então, a gente teria a, repetir a de cima, as 2b é igual a 5. Essa de baixo ficaria menos a, menos b, que é igual a menos 3. Então, já posso cortar com a, tá? Eu posso cortar aqui o a com o a. 2b menos b ficaria b igual a 5 menos 3, 2. Já encontraria o valor de b. Para achar o valor de a, simplesmente eu substituiria em uma das equações, tá? Então, se eu fosse substituir aqui nessa equação, por exemplo, então a mais, quem é b? 2, que é igual a 3. Logo, a vai ser igual, 2 passa subtraindo, 1. Então, eu encontraria o valor de a e o valor de b na equação, tá? Então, resolveria a letra A. A questão seguinte, a letra B é quem é f de menos 1? Ou seja, quem vai ser o valor de y da função quando o x for menos 1? Então, basta apenas agora a gente aplicar ali. Eu sei que f de x é igual a mais b, que multiplica 2 elevado a x. F de x, que nesse caso é f de menos 1, é igual a quem? A, que a gente encontrou que é 1,
mais quem é B? 2, que multiplica 2 elevado. Quem é x? É o menos 1. Então, nós podemos dizer que f de menos 1 vai ser igual a 1 mais 2 elevado, ou melhor, 2 vezes 2 elevado a menos 1. A gente vai agora, para eliminar esse não negativo, a gente coloca em forma de invertendo o que é denominador com o numerador. Então, evidentemente, é como se a gente tivesse 1 como denominador, não é obrigatório ter. Quando a gente inverte, vai ficar 1 sobre 2 elevado a 1, que não precisa, né? Porque elevado a 1 é ele mesmo. Então, aqui eu já posso cortar. O 2 está multiplicando, 2 está dividindo, fica 1. Logo, f de menos 1 vai ser igual a 1 mais 1, que daria 2, que seria a minha resposta. Tá, pessoal? Até a próxima.